relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano trouxe algumas reduções que eram esperadas pelo mercado. Para a produtividade, o relatório trouxe uma estimativa de 57,04 sacas por hectare em produtividade. Caiu aí cerca de uma saca e meia, uma saca e 52 mais ou menos, foi o que caiu. A estimativa de produção agora está em toneladas, estimada em 114.440.000 toneladas. Também as estimativas de estoque final reduziram bastante, agora estão em 6.670.000 toneladas e reduziu também a estimativa de exportação. 49.670.000 toneladas são os números que foram apresentados, um resumo rápido daquilo que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano na tarde desta sexta-feira. Para falar a respeito deste relatório e se ele veio de acordo com as expectativas do mercado, nós vamos conversar agora com o analista Vlamir Brandalize, que participa conosco. Brandalize, sempre um prazer falar contigo e eu vou começar te perguntando da seguinte forma: você gostou desse relatório? Como que você avalia o relatório apresentado pelo Departamento de Agricultura? Olá, Fabiano. O relatório veio como o USDA é, né? Conservador. Então, cortou aí pouco mais de 2,5 milhões de toneladas. A realidade dos campos é de uma safra inferior a isso, né? Que é 114, vamos arredondar, né? 114,5 milhões. Eu acredito que a safra americana dificilmente vai passar mais que 113. Então, o corte para o mercado sentir alguma coisa teria que ter sido maior. Dá para ver que o mercado de Chicago acabou não dando muita atenção a isso e liquidando, né? Ele acabou trabalhando um pouco em alta alguns momentos em função dessa queda do estoque, né? Que nem você citou, o estoque americano vai continuar sendo baixo. O mais importante é que o estoque do novo ano, esse ano que entra agora, é um estoque menor do que a safra que está fechando agora no final de agosto, então isso é um bom sinal. A safra americana é uma safra que veio com comprometimento, e a boa notícia é que, para ver o peso do Brasil, as projeções de exportações aí dos Estados Unidos é quase praticamente a metade do que o Brasil vai exportar, então aí a gente vai se distanciando cada vez mais dos americanos, e essa condição americana de não ter muita soja para atender o mercado internacional, ele cria um suporte importante nas cotações contra grandes baixas, mas o relatório ele veio conservador e não serviu aí para ajudar as cotações. Muita gente apostava que queria ver que o USDA trouxesse um corte na safra, corte de estoque, que melhorasse as cotações. Na realidade, o mercado não viu isso aí como um relatório altista e passou já desapercebido, já ficou quase no retrovisor aí no mesmo dia, viu, Fabiano? Então, Brandalize, eu estou olhando aqui o fechamento de mercado da soja desta sexta-feira e os negócios aqui, olha, dezembro fechando com uma queda superior a 1%, novembro quase 1% de queda, janeiro também. Vimos aí um mercado meio que decepcionado. Será que os operadores esperavam cortes ainda mais profundos, sabendo como é o Departamento de Agricultura norte-americano? E também pensando no mês de agosto que os americanos podem ter alguma melhora caso realmente chova, como as expectativas de chuva têm ocorrido por lá. Choveu nos últimos dias, mas uma boa parte dos analistas do mercado acreditava que o USDA ia cortar no mínimo 3 milhões de toneladas, e muitos apostavam em 4 milhões de toneladas. E como o corte veio bem abaixo, ele acabou servindo para trazer uma onda de liquidação e fechamento de semana com proteção, porque tem mais uma expectativa, né? Tem uma expectativa que nem você citou, talvez na segunda-feira o USDA venha até melhorar a qualidade das lavouras novamente no relatório de lavouras da segunda-feira. Por isso que hoje, véspera do final de semana, o pessoal acabou liquidando e se protegendo, né? Acreditando que pode vir mais um fator negativo, que é uma melhora na qualidade das lavouras na segunda-feira. Muito bem, Brandalize. Falando a respeito dos números para o milho, qual que é a sua avaliação? Olha, o milho me frustrou bastante. Eu acreditava que o USDA ia trazer um corte maior. Ele trouxe uma safra de 383,8 milhões de toneladas. É um corte pequeno. O mês passado foram 389,2, então deveria ter cortado mais.
e se frustrou. A boa notícia que eu vi é que o USDA começou a reduzir a safra da China. A China vem sofrendo muito com o clima, o El Niño está muito duro lá na China, a safra de arroz, safra de milho, safra de soja, todas estão sendo atingidas pelo clima, com inundações, com calor, com alguns locais com seca, ou seja, a safra é menor. E o USDA começou a assinalar para isso, né? Ele reduziu pouco ainda, mas já tirou de 280 milhões de toneladas para 277, então isso já dá sinais que o quadro de oferta e demanda de milho da China vai ficar mais apertado. Com relação à safra americana, frustrou, né? Ele deveria ter cortado no mínimo 10 milhões de toneladas. E ele cortou aí, vamos dizer assim, 5, não deu 6 milhões de toneladas, é um corte pela metade do que era o mínimo esperado. Então isso frustrou para a safra americana, porque as lavouras de milho foram muito prejudicadas pelo clima e provavelmente a safra de milho americana vai ficar ali perto de 370, 375 milhões de toneladas e não 383, como ele apontou hoje no relatório, né? Muito bem, Brandalize. Brandalize, então, pegando agora um resumo para começar essa nova semana, já que a gente viu os operadores, os investidores norte-americanos buscando uma proteção para a soja, um relatório para milho frustrante, mesmo com os efeitos de tufão, inundações na China, como você lembrou muito bem aqui no Agricultura BR. Como que o produtor rural aqui no Brasil deve pensar aí a sua comercialização para soja e milho começando essa nova semana? Olha, Fabiano, eu acredito que essa nova semana vai ser uma semana mais fraca aí para o produtor, porque nós tivemos alguns momentos de alta na semana passada, essa semana teve oportunidades, e agora nós caminhamos aí para a próxima semana ser uma semana mais frustrante. Pode ser que nós vamos ter, no caso da soja, uma melhora nos prêmios aí, e os prêmios hoje estavam inferiores ao que estava até quarta-feira, né? Ontem também caindo, hoje caiu um pouco, e eu acredito que melhora um pouco os prêmios, mas o produtor ele terá dificuldade de conseguir as mesmas cotações na semana que vem do que aconteceram agora nessa semana. Nós estamos agora no mercado que a gente chama o mercado serrote, né? Que é um dia para cima, um dia para baixo, mas com uma linha possível de uma pressão levemente negativa ser confirmado aí na segunda-feira o relatório com melhora da qualidade tanto de milho como de soja. É a definição da safra. Semana que vem já provavelmente vai ser o relatório que vai ser o último que vai influenciar alguma coisa de qualidade no impacto da safra, porque de agora em diante as lavouras já vão para a fase de enchimento de grão, já vão se definindo, então não tem muito para acontecer, principalmente porque tiveram chuvas essa semana, então deu uma melhorada na condição de clima. Eu acho difícil do produtor conseguir cotações como ele conseguiu nessas últimas 2 semanas, nessa nova semana, a não ser que aqui no Brasil tenha alguma novidade com relação ao câmbio, né? Mas daí teria que ter alguma besteira do governo, né? Porque a economia está fluindo de uma maneira mais conservadora e estável, né? Nós tivemos a alta do dólar, mas agora já chegamos ao final da semana um pouco mais acomodado, então não vejo nenhum fator positivo para o curto prazo, para o produtor assim, vou negociar numa posição melhor. Ele pode negociar, mas a tendência é talvez as cotações caírem mais na sequência dessa semana que vai entrar. Eu acho que pode ser uma semana negativa que vem pela frente, em função do que tivemos de oferta e demanda e o que deve vir aí no novo relatório de lavouras.